Meu nome é Fernanda e durante 12 anos eu acreditei estar vivendo o casamento perfeito. 12 anos. De mentiras, de falsidade, de um amor que nunca existiu de verdade. Mas o que eles não esperavam é que eu guardava um segredo. Um segredo tão poderoso que, quando revelado, destruiria tudo. Absolutamente tudo. Deixa eu te contar essa história desde o começo, porque acredite, você precisa ouvir cada detalhe. Era 2011. Eu tinha apenas 23 anos e conheci Ricardo em São Paulo, na Avenida Paulista. Não daqueles cafés charmosos que todo mundo ama. Ele era tudo que uma garota poderia sonhar. Alto, sorriso perfeito, olhos que pareciam ler sua alma. Trabalhava em uma grande empresa de tecnologia. Ganhava bem, dirigia um carro importado, parecia um conto de fadas. Mal sabia eu que era apenas o começo de um pesadelo. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia linda no interior de Minas Gerais, em Tiradentes, aquela cidade histórica maravilhosa. Minha família toda estava lá, meu pai chorou quando me levou até o altar, minha mãe não parava de sorrir. Ricardo prometeu me amar, me respeitar, me honrar, até que a morte nos separasse. Eu acreditei em cada palavra. Os primeiros anos foram incríveis. Viajávamos juntos, jantares românticos, presente surpresa. Ele me mandava flores no trabalho, sem motivo algum. Minhas amigas morriam de inveja. Diziam que eu tinha encontrado o homem perfeito. Fernanda, você deu sorte demais. Era o que eu mais ouvia. E eu realmente acreditava nisso. Mas foi aí que tudo mudou. Era 2017, 6 anos de casamento, e comecei a notar pequenas coisas estranhas. Ricardo chegava tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões intermináveis e projetos urgentes, o cheiro de perfume feminino diferente do meu nas camisas dele, as mensagens no celular que ele escondia, virando a tela para baixo sempre que eu me aproximava, aquele sorriso nervoso quando eu fazia qualquer pergunta. Eu tentava ignorar, sabe como é? A gente não quer acreditar que a pessoa que amamos é capaz de nos trair. A gente cria desculpas na nossa própria cabeça, inventa explicações, qualquer coisa para não encarar a verdade. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, eu já sabia. Uma noite que mudaria tudo. Ricardo esqueceu o celular em casa. Ele tinha saído correndo para a academia, ou era isso que ele dizia. O telefone começou a vibrar na mesa da cozinha e eu vi o nome na tela, Camila, com um coração vermelho do lado. Meu coração disparou, minhas mãos tremeram, mas eu desbloqueei o telefone. Eu conhecia a senha, ele nunca imaginou que eu soubesse. E foi aí que meu mundo desmoronou. As mensagens eram de meses atrás, talvez anos, fotos íntimas, conversas explícitas, planos de encontros em hotéis, declarações de amor. Mal posso esperar para deixar minha esposa e ficar só com você, dizia uma das mensagens. Minha visão ficou turva, minhas pernas fraquejaram, eu precisei sentar no chão da cozinha, respirando com dificuldade. Mas o pior ainda estava por vir. Eu continuei lendo, porque quando você descobre uma traição, você quer saber tudo, cada detalhe horrível. E foi quando descobri que Camila não era a única. Tinha Juliana, Patrícia, Amanda, conversas com 4 mulheres diferentes, todas achando que eram especiais, todas sendo enganadas assim como eu. Chorei aquela noite inteira, sentada no chão frio daquela cozinha, onde tínhamos feito tantos cafés da manhã felizes, onde ele me abraçava por trás enquanto eu cozinhava. Tudo tinha sido uma mentira. Cada eu te amo, cada promessa, cada momento que eu acreditei ser real. Ricardo chegou em casa às 11 da noite, suado, com roupa de academia. "Oi, meu amor, treino pesado hoje", ele disse, sorrindo. Aquele sorriso falso, aquele sorriso de quem achava que estava conseguindo enganar a esposa idiota. Eu não disse nada. Apenas olhei para ele e ele deve ter visto algo diferente nos meus olhos, porque o sorriso dele desapareceu. "Fernanda, tá tudo bem?" "Tá tudo ótimo, Ricardo. Absolutamente perfeito." Mas eu não confrontei ele naquela noite. Não. Porque lembrei de algo que mudaria completamente essa história. Lembrei do meu segredo. O segredo que eu guardava há anos, esperando o momento certo para usar. E o destino tinha acabado de entregar esse momento nas minhas mãos.
Verão de 2015, 2 anos antes de descobrir as traições. Meu sogro Henrique me chamou para uma conversa particular. Estávamos no Rio de Janeiro, passando o Réveillon em Copacabana, toda a família reunida. Ele me levou até a varanda do apartamento, com vista para o mar, e me contou algo que deveria ter ficado enterrado para sempre. Henrique tinha uma empresa de importação e exportação, uma empresa grande, respeitada, mas nos últimos anos ele estava envolvido em esquemas ilegais, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, suborno de funcionários públicos. E Ricardo sabia de tudo e estava ajudando o pai, usando a empresa de tecnologia como fachada para movimentar dinheiro sujo. Fernanda, meu sogro disse com lágrimas nos olhos, eu preciso que você guarde isso. Se algo der errado, você é a única pessoa em quem posso confiar. Ele me entregou um pendrive. Aqui está tudo. Todos os documentos, todas as provas, todas as transações. Guarde isso num lugar seguro e só use se for absolutamente necessário. Eu guardei aquele pendrive. Escondi no fundo do meu armário, dentro de uma caixa de sapatos velhos que Ricardo nunca mexeria. Durante 2 anos, esqueci que aquilo existia, até aquela noite, quando descobri as traições e lembrei do poder que eu tinha nas mãos. Nos dias seguintes, agi normalmente. Preparava café da manhã, dava beijo de boa noite, perguntava sobre o trabalho dele. Ricardo não desconfiou de nada. Ele continuava saindo, continuava mentindo, continuava conversando com suas amantes. E eu estava planejando minha vingança. Procurei um advogado, um dos melhores de São Paulo, e contei tudo. Mostrei as mensagens, as provas da traição e, principalmente, mostrei o pendrive. Os olhos dele brilharam quando viu o conteúdo. Fernanda, isso aqui vale milhões. E pode colocar seu marido e seu sogro na cadeia por décadas. Mas o destino tinha outros planos. Antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, descobri algo que mudou tudo novamente. Eu estava grávida, 3 meses, esperando um bebê do homem que me traiu, do homem que estava envolvido em crimes, do homem que eu estava prestes a destruir. Sentei na beira da cama com o teste de gravidez nas mãos, chorando, sem saber o que fazer. Parte de mim queria seguir em frente com tudo, expor as traições, entregar as provas criminais, ver Ricardo e Henrique pagarem por tudo. Mas outra parte pensava no bebê, na criança inocente que estava crescendo dentro de mim. Passei semanas em agonia, tentando decidir. Ricardo percebia que algo estava diferente, mas atribuía às mudanças de humor e aos enjoos matinais. Amor, você precisa ir no médico, ele dizia com falsa preocupação, enquanto mandava mensagens apaixonadas para Camila no banheiro. Foi então que tomei minha decisão. E olha, antes de continuar essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está gostando, se está sentindo cada emoção comigo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo isso. Sério, eu adoro saber de onde vocês são. Se tem gente de Porto Alegre, de Brasília, de Recife, comenta aí. E não sai desse vídeo agora, porque o que vai acontecer daqui pra frente você não vai acreditar. O final dessa história é algo que ninguém esperava. Nem eu mesmo imaginava que as coisas tomariam esse rumo. Então, fica aí, porque tá só começando. Bom, onde eu estava? Ah, sim, minha decisão. Decidi ter o bebê, mas também decidi que Ricardo pagaria por tudo. Só que de um jeito diferente. Um jeito que machucaria muito mais do que simplesmente expor os crimes dele. Contei para ele sobre a gravidez numa sexta-feira à noite. Fizemos um jantar especial em casa. Eu tinha preparado o prato favorito dele. Acendia velas, coloquei música ambiente. Ele estava feliz, talvez se sentindo culpado pelas traições e tentando compensar. Depois da sobremesa, entreguei uma caixinha para ele. "O que é isso?" ele perguntou sorrindo. "Abre." Dentro estava o teste de gravidez positivo
e uma foto da ultrassom que eu tinha feito naquela manhã. Ricardo ficou em choque. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele me abraçou forte. Fernanda, eu vou ser pai. Nós vamos ser pais. Eu te amo tanto. Aquele momento deveria ter sido mágico, mas para mim foi apenas mais uma atuação dele. Nos meses seguintes, Ricardo foi o marido perfeito. Atencioso, carinhoso, presente em todas as consultas médicas. Ele havia terminado com todas as amantes, ou pelo menos era o que ele achava que eu acreditava, porque eu ainda tinha acesso ao celular dele e sabia que ele continuava conversando com Camila às escondidas. É só até o bebê nascer, depois eu me separo dela, dizia ele nas mensagens. Minha barriga crescia e, junto com ela, crescia minha raiva, meu desejo de justiça, minha sede de vingança. Mas eu esperava, porque boa vingança é vingança bem planejada. Nosso filho nasceu em abril de 2018, em Belo Horizonte, na maternidade mais cara da cidade. Um menino lindo, perfeito, que recebeu o nome de Gabriel. Ricardo chorou quando o pegou nos braços pela primeira vez. Ele é perfeito, assim como você. Eu prometo ser o melhor pai do mundo. Mentiras. Sempre mentiras. Os primeiros meses de maternidade foram difíceis. Noites sem dormir, cansaço extremo. Mas toda vez que eu olhava para o Gabriel, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Ele era inocente. Ele merecia ter uma chance. Quando Gabriel completou 6 meses, coloquei meu plano em ação. Primeiro, fiz cópias de todas as conversas de Ricardo com as amantes, das mensagens antigas às recentes. Segundo, peguei o pendrive que meu sogro me deu e fiz várias cópias, guardando em lugares diferentes. Terceiro, contratei um investigador particular para seguir Ricardo e documentar tudo, cada encontro, cada mentira. Em novembro daquele ano, enquanto Ricardo achava que estava numa viagem de negócios em Curitiba, ele na verdade estava num resort em Búzios com Camila. O investigador me mandou fotos, vídeos, tudo. Eles caminhando de mãos dadas na praia, jantando num restaurante romântico, entrando no quarto do hotel. Era a hora. Liguei para o meu advogado. Podemos começar. Ele já tinha tudo preparado. Os papéis do divórcio, a documentação para a custódia do Gabriel e, principalmente, a denúncia anônima que seria enviada para a Receita Federal e para a Polícia Federal sobre os crimes de Ricardo e Henrique. Quando Ricardo voltou da viagem de negócios, encontrou a casa vazia. Eu tinha levado Gabriel, tinha levado minhas coisas e tinha deixado apenas um envelope em cima da mesa da sala. Dentro do envelope estava uma carta e impressões de todas as conversas dele com as amantes. Cada mensagem, cada foto, cada promessa falsa. E no final da carta, eu escrevi apenas uma frase. Mal você sabe o que está por vir. Ricardo me ligou desesperado. Fernando, eu posso explicar. Por favor, volta para casa. Pensa no Gabriel. Mas eu não voltei. Eu estava num apartamento que tinha alugado em Pinheiros, começando minha nova vida. 2 semanas depois, a bomba explodiu. A Polícia Federal fez uma operação simultânea, invadindo a casa de Henrique, a empresa dele e o apartamento de Ricardo. Apreenderam computadores, documentos, celulares. A notícia saiu em todos os jornais. Empresários de São Paulo presos em esquema de lavagem de dinheiro e corrupção. A cara de Ricardo sendo levado algemado apareceu na televisão, no Jornal Nacional, em todos os lugares. Meu celular não parava de tocar. Minha família querendo saber se eu estava bem, amigas em choque, até as amantes de Ricardo me mandaram mensagens. Algumas pedindo desculpas, outras com raiva, achando que eu tinha armado tudo. E tinham razão. Eu tinha armado sim. Mas o que eles não esperavam é que eu tinha guardado uma carta na manga. No processo de divórcio,
Meu advogado apresentou não apenas as provas das traições, mas também documentos mostrando que Ricardo tinha desviado dinheiro da nossa conta conjunta para gastar com as amantes. Hotéis caros, presentes de luxo, viagens, tudo com o dinheiro que deveria ser da nossa família, do nosso filho. O juiz ficou indignado. Concedeu para mim a custódia total do Gabriel, a casa, o carro e uma pensão altíssima. Ricardo tentou contestar, mas como ele estava preso, aguardando julgamento por crimes federais, não tinha muito o que fazer. Henrique, meu ex-sogro, me procurou. Consegui uma autorização para sair da prisão por algumas horas e veio até meu apartamento. Estava irreconhecível. Magro, cabelos brancos, olhos fundos. Fernanda, por favor, você não precisava fazer isso. Pensa na família, no Gabriel. Ele vai crescer sem o pai? Olhei bem nos olhos dele sem pena nenhuma. Eu pedi você para guardar aquele pendrive, disse que era para usar se fosse necessário. Bem, foi necessário. Vocês destruíram minha vida, minha confiança, minha família. Agora, eu destruí a de vocês. Estamos quites. Ele saiu cabisbaixo e eu nunca mais o vi pessoalmente. Meses depois, soube que ele tinha sofrido um infarto na prisão, mas sobreviveu. Ricardo foi condenado a 8 anos de prisão, Henrique a 12 anos. Mas essa história não termina aí, porque o destino sempre tem uma carta para jogar. 2 anos se passaram, Gabriel estava com 3 anos, lindo, esperto, feliz. Eu tinha reconstruído minha vida, conseguido um emprego incrível numa multinacional, estava morando num apartamento lindo em São Paulo, tinha até começado a sair com o Bien, um homem chamado Felipe, gentil, honesto, tudo que Ricardo nunca foi. Foi quando recebi uma ligação. Era de Camila, a amante principal de Ricardo. Eu quase desliguei na cara dela, mas algo me fez atender. Fernanda, eu sei que você não quer falar comigo, mas preciso te contar uma coisa. Sobre Ricardo, sobre tudo. Sua voz estava trêmula, chorosa. Marcamos de nos encontrar num café. O mesmo café onde eu tinha conhecido Ricardo anos atrás. Que ironia. Camila chegou e mal consegui reconhecê-la. Estava muito magra, olheiras passundas, roupa simples. Ela se sentou e começou a chorar. Fernanda, eu preciso te pedir perdão. Eu não sabia. Eu juro que não sabia de muita coisa. Não sabia o quê? Perguntei fria. Ricardo me enganou também. Disse que vocês estavam separados há anos, que o casamento era só no papel, que ele te amava como amiga, mas não como mulher. Eu acreditei. Eu fui idiota. Mas tem mais. Ele me usou, assim como usou você. Eu trabalhava no departamento financeiro da empresa do pai dele e, sem saber, estava ajudando nos esquemas ilegais. Quando a operação aconteceu, perdi meu emprego, minha reputação, tudo. Fiquei marcada. Ninguém quer me contratar. Parte de mim sentiu pena. Parte de mim pensou que ela merecia. Mas então ela disse algo que me pegou de surpresa. Eu tô grávida, Fernanda, de 5 meses. O filho é do Ricardo. Meu mundo girou novamente. Depois de tudo, depois de eu ter destruído ele tinha deixado outra mulher grávida. Uma parte de mim quis rir da ironia, do karma, mas outra parte sentiu uma tristeza profunda, porque isso significava que Gabriel teria um irmão que também seria filho de um criminoso, de um mentiroso. O que você quer de mim? Nada. Eu só queria que você soubesse e queria te pedir perdão. De verdade. Você não merecia nada do que passou e eu fui parte disso. Sinto muito. Ela se levantou para ir embora, mas eu a segurei pelo braço. Camila, espera. Você tem plano de saúde? Tem onde morar? Tem como criar esse bebê? Ela balançou a cabeça negativamente. Eu voltei para a casa dos meus pais, em Cuiabá, mas eles mal falam comigo. Estão com vergonha do que aconteceu. E foi aí que tudo mudou. Porque eu fiz algo que nem eu mesma esperava fazer. Vem trabalhar comigo. Eu tenho contatos.
posso te ajudar a conseguir um emprego. E quando o bebê nascer, Gabriel vai ter um irmão. Eles merecem se conhecer, merecem ter uma chance. Ela olhou incrédula. Por que você faria isso por mim? Porque eu não sou o Ricardo. Eu não sou o Henrique. Porque esse bebê é inocente. Assim como o Gabriel, assim como eu e como você éramos antes de conhecer aquele homem. E porque a vingança já aconteceu. Agora é hora de reconstruir. E foi isso que fizemos. Camila se mudou para São Paulo, conseguiu um emprego para ela numa empresa parceira. Quando o bebê nasceu, uma menina linda, chamada Sofia, eu estava lá no hospital. E hoje, 3 anos depois, Gabriel e Sofia se veem todo final de semana. Eles brincam juntos, riem juntos, são irmãos de verdade, mesmo com toda a história complicada por trás. Ricardo ainda está preso, mas vai sair em breve. Eu não sei se vou deixar ele ver o Gabriel. Isso ainda está sendo decidido pelos advogados e pelo juiz. Mas uma coisa eu sei: Gabriel vai crescer sabendo a verdade. Sabendo que o pai dele cometeu erros terríveis, mas que a mãe dele não desistiu, não se deixou abater. E quanto a mim? Eu me casei com o Felipe ano passado, numa cerimônia pequena em Paraty, só família e amigos próximos. Ele ama o Gabriel como se fosse filho dele e está ajudando a criar um homem de verdade. Um homem honesto, leal, corajoso. E olho para trás e vejo toda aquela dor, toda aquela traição, todo aquele sofrimento. E percebo que aquilo não me destruiu. Pelo contrário, me fez mais forte, me fez mais sábia, me fez entender que vingança é importante, justiça é necessária, mas perdão é libertador. Eu não perdoei o Ricardo pelo que ele fez, nunca vou perdoar, mas perdoei a mim mesma por ter sido ingênua, por ter confiado demais, por ter ignorado os sinais, e perdoei Camila, porque ela também foi vítima, de um jeito diferente, mas foi. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a vida não é um conto de fadas. Príncipes encantados não existem. E amor verdadeiro exige trabalho, honestidade, lealdade. Que traição dói, mas não precisa te definir. Que vingança pode ser doce, mas reconstrução é muito mais poderosa. Que segredos podem ser armas, mas também podem ser prisões. E principalmente, que nós, mulheres, somos muito mais fortes do que imaginamos. Que conseguimos sobreviver, renascer, prosperar, mesmo depois de ter nosso mundo destruído. Que podemos ser mães incríveis, profissionais de sucesso, amigas leais e ainda assim guardar a força necessária para destruir quem nos machucou. Então, se você está passando por algo parecido, se descobriu uma traição, se está sendo enganada, se está sofrendo, saiba que você vai sobreviver. Vai doer, vai ser difícil, mas você é mais forte do que pensa. E quando tudo passar, quando você olhar para trás, vai perceber que aquela dor te transformou na mulher incrível que você é hoje. Meu nome é Fernanda. E essa foi a minha história. Uma história de traição, de segredos, de vingança, mas principalmente de recomeço. Porque no final, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta. E eu levantei, mais forte, mais sábia, mais poderosa do que nunca. E você também vai levantar. Acredite.